E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos falando do conteúdo programático da área de informática, bloco 2. E na aula de hoje a gente vai estar falando do item 4.2, aplicativos para segurança. E aqui a gente vai estar falando de antivírus, de firewall, de anti-spyware, tá? Dentre outros programas que zelam pela segurança da informação, pela segurança de equipamentos de modo geral. Para a gente contextualizar um pouco mais a respeito desses programas, eu vou trazer aqui algumas definições que na aula passada, se você não assistiu, está aqui disponível o link, a gente falou sobre os códigos maliciosos, falamos de principais programas que contaminam, né, que fazem com que as informações de um computador sejam transferidas, sejam enviadas para um invasor. Falamos disso na aula passada, mas a gente não tocou em algumas definições importantes, galera, então por isso que eu trouxe aqui para vocês. E é por isso que a gente vai começar fazendo uma definição de códigos maliciosos sobre malware. Tá? Os malwares são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Tá? Porque assim, a gente falou logo dos programas na aula passada, a gente não entrou nessa definição, passou batido. Tá? Então eu estou trazendo aqui essa definição só para a gente não perder esse conteúdo. Tá? Uma vez instalado um código malicioso, ele passa a ter acesso aos dados que são armazenados naquele computador e podem executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões que cada usuário determinar. Beleza? Então, código malicioso, a partir do momento que ele é instalado, ele tem acesso às informações daquele computador. Existem duas classificações com relação a código malicioso. A gente tem aqui, primeiro, a definição de vírus e de worm. Qual é a diferença de um e de outro, né? Então, a gente vai trazer aqui primeiro a definição de vírus, que é o mais comum. É um programa, ou então a parte de um programa de computador que normalmente é malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos em um computador. Tá? Então ele pode ser um programa totalmente malicioso, como ele também pode ser uma parte, apenas um determinado trecho do código daquele programa é malicioso e não totalmente. E ele entra em ação quando executado pelo usuário. Então depende da execução do programa, ou seja, você tem que executar esse programa ou então o arquivo, né, o hospedeiro. Ou seja, para que seu computador seja infectado é preciso que um programa já infectado seja executado. Então você precisa executar, depende de uma ação humana para que o vírus possa entrar em execução, para que ele possa ser instalado e infectar aquela máquina. Beleza? Fizemos a definição de vírus e agora vamos falar de worm. O que vem a ser o worm? É um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo, de computador para computador. A principal diferença aqui, pessoal, é que o worm ele não precisa da execução humana, não precisa de que o usuário clique nos arquivos corrompidos, nos arquivos que estão infectados, para que seja feita a instalação de um código malicioso. O worm ele se replica automaticamente. Então a gente tem aqui, diferente do vírus, os worms são programas maliciosos autônomos que se replicam e se propagam por redes de computadores sem a ajuda das pessoas. Feita essa distinção, temos aí a definição de vírus e temos a definição de worms. Acho que ficou bem claro aí para vocês, beleza? Também vamos falar de spam. A gente não falou na aula passada, apesar dele não ser considerado um vírus, ele é um mecanismo, como a gente vai ver aqui, ó. O spam é o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados. Você não solicitou aquele e-mail e ele chega na sua caixa de entrada. Geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Até aí tudo bem. O spam ele é como se fosse aquelas cartas, né? A gente vai falar aqui, ó, aquelas cartas que são colocadas na caixa do correio, aquele panfleto que você recebe na esquina, né, nos semáforos. Aqueles panfletos ali é como se fosse um spam, só que físico. E a gente está falando aqui de um spam que é virtual, que chega na caixa de e-mail das pessoas sem a sua autorização prévia. Simplesmente chega lá as mensagens para você. Tá? E então o spam é como ele se assemelha muito a essas formas que a gente conhece, tá? De carta colocada na caixa de correio, um panfleto que você recebe na esquina, ligação telefônica ofertando um produto. Até aí o spam, digamos assim, ele tem fim de publicidade, de marketing. Tá? Até aí tudo bem. O problema todo é quando o spam estão diretamente associados a ataques à segurança da internet, da informação e compromete os dados do usuário. O problema todo é quando o spam tem códigos maliciosos dentro das suas mensagens. Ou então é a tentativa de phishing, como a gente falou na aula passada
sobre phishing, uma isca que é colocado dentro de um spam, de uma mensagem eletrônica que é enviada para várias pessoas, aí é um grande problema. Tá? São os responsáveis pela propagação de códigos maliciosos, disseminando golpes e fazendo venda ilegal de produtos. Beleza? Então, só para a gente fazer também essa definição e deixar claro que o spam, na sua essência, em fins de marketing, tudo bem. O problema é quando ele tem propagandas enganosas, quando ele tem uma tentativa de phishing, de farming, que a gente viu tudo isso na aula passada, aí é um grande problema o spam. Ok? Ferramentas anti-malware. Agora a gente vai começar a entrar a falar dos programas que protegem o computador. Tá? São ferramentas que procuram detectar e então tentam anular ou remover os códigos maliciosos de um computador. Então, anti-malware é contra os códigos maliciosos, né? A gente já tem aí a definição já no termo aqui, né? Anti-malware. Alguns termos que são conhecidos, o mais conhecido de todos é o antivírus. Tá? Então, o antivírus é bastante conhecido, mas também existe o anti-spyware, que inclusive está no tópico do edital, né, do concurso. O anti-rootkit, o anti-trojan, que ele é contra o cavalo de Troia, que também a gente falou na aula passada, são exemplos de ferramentas desse tipo, ou seja, do tipo anti-malware. Que mais? Entre as diferentes ferramentas existentes, aqui engloba uma maior quantidade de funcionalidades é o antivírus, provendo funcionalidades dos demais programas. Então, hoje em dia o antivírus ele já engloba essas outras funções aqui, anti-spyware, anti-rootkit, anti-trojan, dentre outros. O antivírus ele é o mais completo nesse sentido. Enquanto que esses outros aqui eles vão tratar especificamente cada um desses tipos de código malicioso. Tá? O antivírus ele engloba uma grande gama de códigos maliciosos que já estão catalogados, já estão devidamente registrados no histórico, tá? do programa antivírus. Como funciona um antivírus? Um antivírus atua detectando programas maliciosos, fazendo uso de heurísticas. E aí o que eu poderia perguntar para vocês, o que é uma heurística, gente? Então, na área de informática, esse método, cada antivírus tem um método de investigação, tá? Esse método de investigação ele é baseado numa aproximação, tá, sobre os dados do problema. Então, ele tenta aproximar, é um método de investigação que são algoritmos que procuram identificar o comportamento dos códigos maliciosos, dos vírus, e com base nesse comportamento, da forma como esses vírus atuam, ele cria um antídoto. Né? É assim que funciona no vírus também. Né? Identifica o comportamento do vírus e aí gera o tal do vírus inativado, né? Que é o que está acontecendo aí na questão do coronavírus e assim por diante. O antivírus ele funciona de forma similar, ele procura saber, investigar como o vírus se comporta, o código malicioso que a gente está falando aqui, ele procura saber como é que esse código malicioso se comporta e ele gera, então, com base no comportamento já conhecido da maioria dos vírus, ele cataloga e ele tem ali o comportamento. E com base nisso ele consegue identificar os tipos de programas que se comportam de maneira análoga, de maneira parecida com o que ele já investigou. É por isso que é importante o seu antivírus está atualizado, tá? Se houver um vírus novo, né, e o antivírus não o conhecer ou não possuir a heurística para detectar o comportamento desse novo vírus, ele não o detectará. Por este motivo, é muito importante manter o software do antivírus sempre atualizado para a sua última versão, porque normalmente quando tem atualização do pacote antivírus, quer dizer que ele catalogou novos comportamentos de vírus, de códigos maliciosos que foram aplicados aí no mundo afora. Beleza? Quais são os principais antivírus? Eu trouxe aqui alguns, tá? Aqui o Avast, o AVG, o Avira, o McAfee, o Norton, o Kaspersky, né? Então, são antivírus bastante conhecidos, você já deve ter ouvido falar, talvez você já utilize algum deles. Eu, particularmente, utilizo aqui o McAfee, tá? É o antivírus que eu faço o pagamento a cada 2 anos eu faço o pagamento da licença dele, da utilização. Prefiro pagar por uma medida de segurança para resguardar os meus dados, mas já utilizei programas gratuitos, tá, de antivírus, apesar de que tem alguns contras, né, em utilizar os antivírus que são gratuitos, né? Eles não contemplam, na sua maioria das vezes, todos as heurísticas, como a gente já comentou aqui, dos vírus que tem no mercado, né? Claro. Então vai depender muito da importância que tem os seus dados,
como você quer resguardar os dados que você tem no seu computador, e vale a pena o investimento dependendo, tá? Sobre as funcionalidades do antivírus, eu trouxe aqui a imagem do meu antivírus, olha só, então ele faz a varredura constante, tá, dos arquivos do computador, daquilo que é baixado, ele tem um relatório das varreduras, das verificações. Eu tenho aqui tanto a versão para desktop, que é a versão do meu computador, como também do meu smartphone. Tá? Então, a vantagem de você pagar pelo antivírus é que ele disponibiliza a versão desktop, como também para o seu smartphone. Às vezes, ele disponibiliza até 5 tipos de dispositivos que você pode estar cadastrando naquela mesma licença. Eu acho bastante interessante, tá? Então, ele faz a varredura de vírus, ele pode remover os rastreadores, os cookies, que são aqueles históricozinhos de navegação que você utiliza na internet. Ele se propõe a acelerar os seus aplicativos, seus programas, porque ele elimina aqueles arquivos que são desnecessários, tá? E assim por diante. Um outro tema importante aqui do antivírus, olha só, ele faz a verificação de vírus, de spyware, né? Tá ativado. Ele também tem aquela proteção de firewall, tá? A proteção firewall que ele está mostrando aqui. E o que vem a ser isso, né? Ele faz a verificação dos dados que entram e que saem do computador. Tá? A gente vai falar de firewall agora, tá? Além disso, ele faz a verificação da web. Quando eu abro o navegador, ele verifica as páginas que eu estou acessando para saber se elas são seguras e verifica a questão de privacidade online, a questão dos dados, tá? Ele resguarda tudo isso. Então é muito importante, tá? É uma medida de segurança que vale a pena um investimento ali, tá? Claro que vai depender das nossas condições, né? Mas é uma medida que te deixa um pouco mais tranquilo para você navegar na internet, para você baixar arquivos no seu computador. Vamos falar do que é firewall, tá? Então, em tese, é a parede de fogo, né, que sugere uma barreira de proteção que ajuda a bloquear o acesso de conteúdo malicioso ao seu computador, mas sem impedir que os dados que precisam transitar continuem fluindo, né, indo e vindo através da rede de computador. Então, essa parede de fogo, ela é como se fosse a gente pode comparar ela às paredes que protegem um castelo, né? Então é aquela muralha que tem lá uma guarita que verifica o que entra e o que sai. É o firewall, né, a grosso modo. Os firewalls são aplicativos ou equipamentos, agora tomem nota disso, porque o firewall pode ser tanto um programa que faz esse serviço, como também pode ser um equipamento que faz essa tarefa de verificar o que entra e o que sai de uma rede. Tá? E ficam onde eles estão alocados. O firewall está alocado entre o link de comunicação e o computador do usuário, checando e filtrando todo o fluxo de dados que entra e que sai daquele computador. Beleza? Então ele está ali bem na divisa entre o computador do usuário e o link de comunicação com a internet. Vamos visualizar isso? Vai ficar melhor, né? Bora fazer a visualização. A gente tem aqui o usuário final, ele está doido para acessar a internet, olha só. Claro que para isso ele utiliza redes de computadores, a gente já falou também de redes de computadores, né? Aqui ele faz a solicitação de dados e ele recebe a solicitação de dados. E onde é que entra o firewall nessa história toda? Ele entra aqui, ó. Então a gente tem aqui o nosso firewall, ele monitora o tráfego de rede, de entrada e saída, tá? Decidindo, né? Então ele decide o que deve permitir, o que pode entrar e o que não pode. Ele faz o bloqueio também dos tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de segurança. Então, dependendo do que você definir, do que o técnico de informática definir para bloquear o tipo de dado, de sites, ele faz essa verificação e bloqueia aquilo que não é permitido e libera aquilo que está autorizado. Dessa maneira que o firewall ele atua na rede de computador. Tá? Aí, como a gente disse, ele pode ser tanto um software, que é um programa, como também ele pode ser um hardware, que é um equipamento, tá? Fazendo essa verificação. Normalmente o programa ele é utilizado em redes domésticas, então se você está na sua casa, você quer habilitar um firewall, você vai instalar um programa que faz essa verificação. O próprio Windows ele tem o seu programa de firewall, tá? Em redes domésticas, então normalmente se utiliza o software, que é o programa. Já em redes corporativas, em empresas, onde se tem ali um volume de informação que é muito importante você verificar, você cuidar dessa informação, então é interessante utilizar, fazer a compra de um equipamento de hardware para poder fazer essa função do firewall, ok?
mais sobre o firewall. Aqui a gente tem uma outra visão, né? Eu tenho uma rede LAN, que é a rede local. No conteúdo programático, a parte de redes locais, as redes geograficamente distribuídas, vai ser assunto mais para frente, tá? Mas eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar. A rede local, que é a rede LAN, normalmente aqui a gente está enxergando a empresa, e o acesso à rede WAN, que é o Wide Area Network, que é a grande rede de computador, que engloba um país, um continente inteiro, ela está aqui fora, né? Onde é a internet, para esse lado de cá. Então aqui a gente tem a internet e aqui o acesso à rede local, olha só, tem um firewall aqui também fazendo a verificação. Então o firewall também a gente pode dizer que ele aplica uma política de segurança, tá? A um determinado ponto da rede. Então aqui eu posso aplicar uma política de segurança para essa rede local aqui do setor de contabilidade. Eu posso aplicar uma outra regra de segurança, uma política de segurança para a rede local lá da diretoria executiva. Vamos supor que o diretor ele tem acesso à rede social, né? Nos momentos vagos dele, ele pode acessar a rede social. Então o firewall vai estar liberado aqui, ele vai ter a liberação para acesso a alguns sites, que lá no setor de contabilidade, no setor de informática, não vai ter. Então ele aplica aqui política de segurança que vai de acordo com a regra da empresa, tá? A um determinado ponto da rede, geralmente associado às redes TCP/IP. TCP/IP, galera, inclusive vai ser assunto também mais para frente a respeito do conteúdo programático, tá? A gente vai falar de redes TCP/IP, a gente vai falar de cada uma das camadas que tem na rede TCP/IP para vocês. Os principais tipos de firewall são os filtros de pacote e o proxy de aplicação. Tome nota disso, que é importante, tá? Então, os firewalls, a gente pode dizer que os principais tipos, eles adotam filtro de pacotes e proxy de aplicação. Eu trouxe aqui para vocês o que é um filtro de pacote. É um conjunto de regras que analisam e filtram os pacotes que são enviados e recebidos nas redes de comunicação. Ele faz a filtragem na camada 3 e na camada 4 do protocolo TCP/IP. Lembrando que a gente ainda vai falar dessas camadas, tá? Camada 3 e 4 vai ser assunto mais para frente, a gente vai falar de cada uma dessas camadas. Mas aqui você já tome nota, tá? Já tome nota que ele faz a filtragem nessas duas camadas, né? A camada 3 e 4 do protocolo TCP/IP, ok? O outro que a gente tem aqui é um proxy, que é um servidor que age como intermediário para requisições de clientes. Isso aqui, pessoal, o proxy, ele é muito comum, é bastante utilizado nas empresas, porque daí você tem um servidor que faz essa verificação. Percebo aqui nesse desenho aqui para a gente visualizar, né? Eu tenho aqui meu usuário, ele está aqui acessando a rede local, e dentro dessa rede local tem um proxy, servidor proxy, tá? Essa aqui é a rede interna, a rede interna da empresa. E ele está verificando os dados que entram e que saem desse usuário e, claro, ele filtra aquilo que pode ser acessado e o que pode ser requisitado da internet para esse usuário aqui. Então, ele recebe as requisições internas da rede interna, ou seja, da rede local, da rede LAN, e encaminha à internet aquilo que é autorizado. Tá? Se o usuário tentar acessar um site que não está permitido, o proxy vai bloquear. Ele tem lá, né, uma lista de sites que são bloqueados, uma lista dos sites que são permitidos, enfim. Você pode configurar o servidor proxy da maneira que você achar mais interessante. Tá? Criando uma lista de sites que são possíveis de ser acessado ou criando ainda uma lista de sites que não podem ser acessados, dentre outras regras que você pode configurar aqui no servidor proxy. Belezinha? Ok? Fechamos essa parte do proxy. Vamos falar agora de anti-spyware, software de segurança que tem o objetivo de detectar e remover diversos tipos de spyware. Se é anti-spyware, né? Ele remove os spyware. O que é spyware? Aula passada a gente falou disso, né? A gente já colocou o link aí para vocês da aula passada. Em outras palavras, são programas espiões, programas que fazem, que quando instalados, eles coletam informações e mandam para quem está espionando, né? Então, a principal diferença entre o anti-spyware e de um antivírus é a classe de programas que eles removem. A gente já falou que o antivírus engloba vários programas, o anti-spyware é voltado para programas de investigação, programas que são espiões, né, como a gente já comentou. Vale lembrar que o spyware é um tipo de malware, é um código malicioso, que coleta informações sobre o usuário e seus hábitos no computador, sem o seu consentimento. E a gente citou aqui 3 na aula passada, que é o Keylogger, né, muito conhecido, ele captura tudo aquilo que é digitado pelo usuário e manda para outro dispositivo, para outro computador, onde está lá a pessoa interessada naqueles dados.
Tem o Screen Logger, que ele captura telas, né, de onde o mouse foi clicado, de onde passou o mouse e manda também para a pessoa que está interessada nessas imagens. E o AdWare, que é um programa de publicidade, que ele verifica o seu comportamento e manda publicidade direcionada para você. Eu trouxe aqui, galera, a definição de spyware segundo o site da Kaspersky, né, que é um antivírus, como a gente conheceu, né? E eu deixei aqui para vocês fazerem uma leitura, tá? Ele classifica o spyware como sendo doméstico, aquele que tem o uso em geral que é legítimo, que também você pode fazer um monitoramento do uso do computador no trabalho, né? Ou então pelos pais que desejam controlar os hábitos dos filhos no celular. Tá? Os aplicativos que rastreiam o seu smartphone, que ele está perdido ou foi roubado, ele é um spyware doméstico e de uso legítimo. Tem essa categoria que o Kaspersky classificou. O spyware de vigilância é aquele que coleta informações pessoais sobre você e seu computador e envia para terceiros. Esse aí é com intuito malicioso, né? Essas informações podem incluir credenciais, como senhas, informações do cartão de crédito. Então é um spyware de código malicioso. O AdWare, que a gente tinha falado, né, chamado também de spyware comercial, é usado para coletar informações sobre você para fins de publicidade direcionada. Ele também pode enviar publicidade em pop-ups ou dentro de aplicativos em seu celular. E o último que a gente também viu na aula passada, o spyware keylogger, ele registra todas as teclas que foram pressionadas no computador e envia para terceiros, né? Então ele é capaz de coletar também suas credenciais como login, senha, informações bancárias e informações confidenciais e enviar para terceiros. Isso tudo a gente viu na aula passada, né, galera? Falamos sobre esses tipos de programa, a gente só está trazendo essa definição segundo o site da Kaspersky, para vocês tomarem nota aí também. Então essas foram as referências que a gente utilizou na aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, curtir esse vídeo para dar uma força aqui para o nosso trabalho, se inscreva no canal para você receber as notificações das próximas aulas e eu acho que vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!